Oi, galerinha do YouTube. A Bruna já tá aqui no YouTube com a gente. Então agora é o nosso momento. Ajustes técnicos feitos. Tô bem, e você? Tô bem também, graças a Deus, tudo ótimo. Que bom, a gente combinou, veio de preto, gêmeas hoje. Sem combinar, né? Sem combinar, Né? a gente veio tudo de preto. Sem combinar. Bem isso. Ai, amiga do céu. Mas então, eu tô aqui chamando amiga, mas a galera não te conhece. Então, Não faz a por menor favor, ideia. faz o seu merchan, se apresente pra galera. Beleza. Bom, gente, eu sou a Bruna Souza, tá? Para quem não me conhece, eu falo sobre finanças e investimentos. Eu basicamente te mostro como que é possível você sim sair das dívidas para começar a ganhar dinheiro com seus investimentos, para fazer uma renda extra, para aumentar a sua renda. Então, tecnicamente, eu te ajudo a ter uma vida financeira muito melhor e aí você conseguir realizar todos os seus sonhos, que foi o que eu vivi na pele, né? Eu era engenheira civil, como a Mafer, né? Era engenheira civil e aí chegou num dado momento que eu já não estava mais gostando do trabalho que eu estava trabalhando e eu só pude sair de lá, só pude pedir para sair de lá, porque realmente, de fato, eu montei a minha reserva de emergência para 2 anos e então eu peguei e pude sair de lá e hoje trabalhar com o que eu amo, né? Então, se foi possível para mim lá atrás, hoje eu ensino todos a traçarem esse caminho para trabalhar com o que ama e, de fato, ganhar dinheiro, que é uma coisa importante sim, né? E tudo isso só foi possível com muita organização, né, amiga? Exatamente. Determinação. E é isso, é colocar na cabeça e correr atrás, isso aí. Exatamente, porque às vezes quando algumas pessoas vêm fazer consultoria financeira comigo, eu sou consultora também, as pessoas pegam e falam assim, nossa, mas por que eu tenho que me organizar? Por que eu tenho que planejar? Porque sem a organização, sem o planejamento, você não tem dinheiro para investir. E sem o investimento, você não consegue, por exemplo, alcançar o seu sonho, que é sair do serviço que você está, fazer uma viagem, comprar o seu carro, o seu apartamento. Você não consegue fazer as coisas sem dinheiro. Então, o dinheiro, ele é, sim, fundamental para você realizar todos os seus sonhos. Exatamente. Vou me apresentar também Sim. um pouquinho. Eu sou a Mafer, sou formada em engenharia, mas atualmente trabalho aí na internet e trabalho em diversas áreas diferentes que eu amo. Mas aqui a gente vai falar da área que eu trabalho, que é do lettering. Eu ensino lettering e eu te mostro os benefícios que essa arte, que essa técnica pode levar para a sua vida em questão da sua saúde mental, em questão da sua renda extra, que é o que a gente vai falar hoje, né, Bruna? Que Sim. pode se tornar um trabalho maravilhoso e, enfim. Então a gente mostra os benefícios do lettering e eu te ensino essa técnica também. Mas, amiga, vamos falar agora. O que você tem a falar sobre renda extra? Qual que é a importância? Por que alguém tem que ter renda extra? Ou se alguém não precisa ter renda extra? O que tem em volta disso? Tá, vamos lá. No começo, por exemplo, quando eu trabalhava de engenheira lá, eu entrei ganhando R$ 2.000, só que eu gastava R$ 1.300 só com transporte, com gasolina, com pedágio e tudo mais. Então, o que sobrava líquido pra mim era muito, muito pouco. E por conta disso, eu sabia que tipo, a minha renda era muito pouco, por mais que eu não tivesse dívidas, que o meu custo de vida fosse baixo e tudo mais. Então, não se complementava. Uma coisa que eu sempre falo é que você tem que reduzir os seus gastos. Só que quando você está num limite onde os seus gastos eles já são quase que nulos, né? Que não tem como você reduzir, porque você já tem uma vida já onde você não tem gastos com besteira nem nada, tá na hora de você fazer o quê? De aumentar a sua renda. E você só consegue aumentar a sua renda de 2 formas. Ou você ganha uma promoção, né? Um aumento de salário onde você trabalha, que a gente sabe que é sim uma parte mais difícil, mas também é possível. Ou você de fato faz uma renda extra. E aí as pessoas elas pegam muito nessa parte que elas falam assim, o que é essa renda extra? O que é esse negócio de, Bruna, eu vou fazer renda extra? É você ver o que você consegue fazer, o que você é boa ensinando e você pode cobrar por isso. Então fazer renda extra nada mais é do que você pegar uma coisa que você consegue entender, que você tem facilidade, ou talvez aprender alguma coisa para ensinar para outra pessoa. Porque às vezes muita gente fala assim, poxa, mas eu aprendi, eu tenho que ensinar de graça. Não, você levou tempo, você comprou curso, você investiu dinheiro em livros, em mentoria, workshop, você aprofundou seu conhecimento e ainda teve aquela coisa de você se dedicou o seu tempo, então você pode sim cobrar. Tem muita gente que às vezes fica com receio, mas eu vou cobrar para ensinar isso? Vai, porque você se dedicou tanto a isso, e isso se tornou parte do seu trabalho. Então, por que não cobrar? E as pessoas, elas pagam. Por quê? Por exemplo, hoje eu venho da minha consultoria financeira, eu tenho cursos e tudo mais, mas por que as pessoas compram a minha consultoria financeira? Porque eu levei mais de 5 anos para aprender tudo o que eu sei
eu errei bastante, eu perdi dinheiro e tudo mais, e hoje eu vendo para as pessoas o resultado, eu vendo o final. Então eu vendo para as pessoas o quê? Você não vai precisar trupicar, você não vai precisar ficar investindo horas, lendo livros, comprando cursos e tudo mais. Eu te dou um modelo pronto. Então, quando você levou todo esse tempo para aprender, que nem no seu caso o brush lettering, quando você levou todo aquele tempo, você resumiu, né? Você pegou e falou assim, poxa, eu percebo que as pessoas começam a estudar brush lettering e aí elas não conseguem finalizar. Por que elas não conseguem? Ah, porque elas não treinam. Então você pegou nessa tecla e falou assim, vocês precisam treinar. E foi assim que eu aprendi o brush lettering com você. Você falava assim, tem que treinar, tá feio, mas você tem que treinar. Então É isso aí. Exatamente. E além dessa renda extra que você pode ensinar algo para alguém, você pode vender produtos também, né, amiga? Eu acho que uma renda extra muito comum que a galera faz é vender brigadeiro, certo? Sim. Que eu acho que também, assim, é uma ideia ótima. E só queria fazer um adendo também que a Bruna falou agora há pouquinho. Quando você aprende algo, você vai ensinar. Mas também não significa que você tem que saber perfeitamente, tipo, tudo, né? Você não precisa ter o melhor brigadeiro do mundo, você não precisa ter o melhor lettering do mundo. Porque nós somos humanos, né, gente? Se a gente ficar esperando a perfeição, a gente não vai fazer nunca, né, amiga? Exatamente. Às vezes a pessoa... Eu pego muita gente quando eu tô na consultoria que fala assim, ah, mas... Bruna, eu não sei cozinhar. Eu falo, gente, eu também... Vocês acham que o quê? Que eu sei cozinhar? Não, mas eu aprendi. Como que você aprende? Fazendo. Você vai fazer a primeira vez, o seu brigadeiro vai sair péssimo. Você vai falar assim, poxa, como é que eu vou vender isso? Aí você vende, beleza. Aí você vai fazer a segunda vez. Aí ele vai melhorando, você vai tentando entender, você vai vendo o ponto. E você vai aperfeiçoando. Porque qual que é o diferencial? Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas isso tem de graça na internet. Isso você... Brigadeiro mesmo. Isso qualquer pessoa consegue abrir o YouTube e fazer. Mas o que você está vendendo? Você está vendendo uma coisa pronta. E tem muita gente que prefere a praticidade. Então, ao invés da pessoa pegar, abrir o YouTube, fazer a receita, comprar as coisas no mercado e deixar tudo prontinho para ela comer, ela prefere economizar esse tempo lá, as 2 horas que ela ia gastar, e comprar de uma pessoa que já tem pronto. E foi exatamente isso que você falou. Você não precisa estar no seu momento perfeito. Por isso que as pessoas, quando começam, elas começam vendendo os produtos mais baratos. Por quê? Porque está em processo de aperfeiçoamento. E você vai estar aperfeiçoando sempre. Porque sempre tem um ponto a melhorar. É isso aí. E antes da gente chegar no ponto de falar exatamente sobre lettering, né, na renda extra, queria dar um caso muito legal, que eu tenho 2 amigas, uma delas fez engenharia comigo, inclusive, e elas começaram vendendo brigadeiro como uma renda extra na faculdade. E isso se tornou praticamente uma empresa e hoje elas vendem doces, vendem bolo, fazem grandes festas de aniversário, vendem cuca e vários doces. Olha então, isso. Assim, também você tem essa oportunidade de sair de uma renda extra e acabar tornando praticamente uma renda fixa, né, amiga? Exatamente, que foi basicamente o que aconteceu comigo no começo. E comigo também. Quando eu saí da engenharia, a única intenção que eu tinha era de ficar em casa descansando, porque eu trabalhava há mais de 10 anos e nunca tinha tido férias. Só que aí passou 2 semanas, eu já comecei a ficar entediada, falei, não quero só ficar isso. E aí, como eu já tinha o conhecimento, já tinha esse Instagram, falava de finanças, muita gente começou a me procurar para dar consultoria, porque eu estava vendendo um aprendizado. Como eu ainda estava assim, eu falei, por que não? E aí eu só pensei de fazer uma renda extra e depois voltar para a engenharia. Isso se transformou num trabalho que hoje é o que eu faço na minha vida, né? Não trabalho mais com engenharia. Então, aquela coisa da renda extra, eu descobri um amor, descobri um propósito em ajudar as pessoas e hoje é o meu trabalho. Entendeu? É isso aí, exatamente. Nossa, e é tão legal. A Bruna, gente, para quem não sabe, ela é minha consultora financeira, né? Me ajuda aí nessa meta de organizar minhas finanças e aprender mais sobre isso. E é maravilhoso, só tenho elogios a dizer. Sou suspeita para falar, mas só tenho elogios. E sobre o que vamos falar agora, então, vamos entrar no lettering aqui no negócio. Então, quando a gente começa a aprender lettering, a gente investe o nosso tempo, principalmente o tempo, quem tá treinando aí sabe, a gente investe em materiais que também não são nada baratos, né, Bruna? Não. É caríssimo aquelas canetas, raramente a gente acha alguma coisinha mais em conta ali. Isso tudo é um investimento, certo? Sim. De certa forma, sim, depende do ponto de vista, claro, mas é um investimento porque você pode utilizar isso para começar a fazer a sua renda extra. E de que formas você pode fazer dinheiro com o lettering? Antes da gente te contar essas formas, manda essa live para quem tá precisando fazer renda extra. Se tem algum amigo seu aí que tá precisando fazer,
alguém que está aprendendo lettering, que você conhece, que vai gostar de ver essa live sobre como ganhar dinheiro com lettering, tá? Então, manda essa live aí para os seus amigos, que eles vão gostar de ver também. Então, gente, vou falar um pouquinho do meu caso, de como eu comecei a ganhar renda extra com lettering. E daí vou falar alguns itens que você pode fazer, algumas coisas que você pode fazer também, além dos que eu fiz, para ganhar renda extra com lettering. E então, Bruna, eu vou pedir sua ajuda, porque a galera tem muita dificuldade para precificar o trabalho, para valorizar, para divulgar. Então, e em qualquer momento assim que você queira entrar também para fazer algum comentário do que eu estiver falando, Perfeito. é só falar. Beleza? Não, você falou de investimentos, ó. São só 2 potinhos do que eu tenho de caneta aqui, gente. E eu nem trabalho com brush lettering. E é só por diversão, né, amiga? Só. Ai, gente. Mas então, enquanto eu tava na faculdade, eu aprendi o lettering e acabei descobrindo nele uma forma muito divertida de estudar. Então, a princípio, para mim, o lettering era isso. Era um hobby, era uma forma de descontrair, de se concentrar ali no que eu estivesse fazendo. Quase que uma meditação, como a gente falou esses dias atrás numa live com a Dalvana, que tá no YouTube já, inclusive. Só que eu comecei a postar isso no meu Instagram, era o meu Instagram pessoal. E nisso que eu fui postando, alguém encaminhou algum story meu, alguma coisa, pra uma papelaria aqui da minha cidade. E eles me chamaram pra gente conversar, que é a Schuster, que eu tenho parceria até hoje com eles, maravilhosos. E nisso, eles começaram a me apoiar nesse trabalho. E eu surgi com a proposta de fazer um workshop de lettering. E, gente, nessa hora é correr atrás, né, amiga? É dar a cara a tapa e oferecer o seu trabalho mesmo sem ter vergonha. Mesmo que ainda seja de graça, né? Exato, mesmo que seja de graça. E a primeira turma de workshop foi foi de graça, na verdade, que foi o seguinte, eu pedi para cada aluno levar 1 quilo de alimento para doação ou 1 quilo de ração para doação. E Olha, essa foi a legal. primeira turma e, gente, fez tanto sucesso a divulgação da primeira turma que deu uma lista de espera para mais umas 3, 4 turmas, porque eu fui a primeira na minha cidade a trazer isso, sabe? E nesse momento que eu tenho para dizer para vocês é isso, você não ter vergonha do seu trabalho. Eu juntei meu caderninho com o meu lettering, marquei uma reunião na papelaria, levei um roteiro da aula, falei, ó, minha proposta, eu quero ensinar isso, quero usar o espaço de vocês, e você falar o porquê que vai ser bom para outra pessoa também, não só para você. Então, Sim. Vocês que estão aprendendo lettering, vocês podem muito bem ir na papelaria da cidade de vocês e oferecer esse trabalho. E por que é bom para a papelaria? A galera que vai lá assistir a aula acaba comprando alguns itens ao final da aula. E, então, é bom para os dois lados. Tem que ser aquele ganha-ganha, né? Isso, quando você vai fazer uma parceria, você tem que mostrar o ganha-ganha, você tem que mostrar o teu lado, porque você não vai fazer para sempre de graça também, né? Sim. Senão as pessoas vão desconfiar, vai ter alguma coisa estranha. E a outra pessoa tem que ganhar também, tem que ter algum tipo de benefício. Amiga, e que outras formas de lettering você conhece? Vamos ver o conhecimento da Bruna, que dá para ganhar dinheiro com lettering. Me conta. Ó, eu acho que assim, quando você tá começando, o que você fez foi fundamental, que foi o quê? Você já tinha um trabalho, você já fazia, e aí você pensou em quê? Dar um workshop baratinho, porque aí quanto baratinho, você consegue expandir para mais pessoas, né? Quanto mais caro, fica para menos pessoas. Então, quando você tá no começo, que nem eu falei, é aquela coisa de você ir fazer um trabalho de graça. Eu mesmo, as primeiras consultorias que eu dei, eu peguei pessoas que eu olhei assim no Instagram, que conversavam, que comentavam e tudo mais, e eu me propus a dar uma sessão de consultoria grátis. Por quê? Porque eu queria o depoimento daquela pessoa e para assim eu ir validando a minha oferta. Então, o que você tem que saber? Você tem que saber que no começo você vai fazer barato, você vai dar mais bônus, você vai ensinar mais. Por quê? Porque tá no começo. Conforme você vai aperfeiçoando isso, você vai aumentando o seu preço e aí as pessoas vão ver você como autoridade e aí elas vão sim comprando cada vez mais o produto seu. Elas não vão achar ruim se o seu produto for caro porque elas sabem que é bom. A parte do lettering, que nem eu quando eu comecei foi pro total hobby, né? Faço hoje até hobby. E toda vez que eu mostro, sim, e toda vez que eu mostro os meus brush lettering, todo mundo fica perguntando, Bruna, como que você aprendeu? E é muito engraçado, por quê? Porque desde 2015 eu vejo, e aí eu tinha um grande problema que era o fato de querer comprar as canetas para fazer. Então eu tinha muito receio, por quê? Porque as canetas eram 20, 25, 30, e até então eu comprava tipo caneta de R$1, R$2 no máximo.
vinha essas canetas caras, eu falava, gente, se não prestar, vou tacar R$ 25 no lixo. E aí eu ficava com muito receio, então eu demorei muito. Por quê? Porque eu fazia com caneta normal e não ficava a mesma coisa. E aí quando eu fui comprar, quando eu criei coragem, eu comprei essa daqui, que é uma das mais caras, que é a Tombow. E aí ela foi boa, mas eu tinha dó de usar, porque era muito Quanto caro. você pagou, amiga? Eu paguei R$ 26 em uma única caneta. Nossa. E aí eu fiquei com muita dó de usar e eu não fazia o brush lettering. Eu falei, gente, como que eu vou aprender a fazer brush lettering se eu tenho uma única caneta e eu não uso? E aí eu comecei a comprar várias canetas baratinhas. Tinha aquele seu e-book, teve um outro. Eu via os seus testes, você falava assim, olha, gente, vai fazendo, faz. E só com você que depois de 4 anos eu fui aprender a fazer brush lettering. Então, assim, eu fui fazendo e aí eu fui testando. Eu fui comprando marca-texto baratinho de R$ 3, R$ 4. Fui comprando canetas de R$ 6, R$ 7. E aí eu percebi que não era a caneta em si. Tanto que hoje em dia eu não vejo essa diferença de uma caneta de 26 para a caneta mais barata. Mas eu vejo que na prática que eu já peguei de fazer e hoje eu já consigo fazer bom. Não é igual da Maffer, mas para quem não sabia fazer nada, gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Mostra o seu bullet journal, amiga, que tá maravilhoso. Eu vi esses dias, Ó, tá lindo. só para vocês terem uma ideia, assim, Olha mais ou isso, menos. galera, nossa. E aí muita gente vê e fala assim, nossa, Bruna, mas como você tem paciência? Gente, é uma coisa assim de você ter prazer em escrever, em anotar suas coisas. E aí eu fui descobrindo que assim eu conseguia ser consistente fazendo as coisas. Então, e aí depois eu comecei a identificar. E na consultoria, a Mafê sabe disso, que eu já falei para ela, eu não ensino você só a economizar dinheiro e você investir dinheiro. Mas se eu vejo em você uma habilidade, alguma coisa assim, para você crescer, para você vender e ter dinheiro, eu falo, olha, por que você não tenta fazer isso? Porque eu já passei por todas essas etapas, então eu consigo identificar o que a pessoa está deixando de ganhar, né? Porque às vezes a pessoa, a primeira coisa que ela fala assim, mas quem que vai pagar por isso? Meu querido, se você soubesse o que as pessoas pagam para aprender, elas pagam para aprender tudo. Elas pagam. Oficial. E aí eu peguei, aí como que você começa pensando, tá, então o que eu preciso fazer? Primeiro você precisa aparecer. E não é nem você aparecer fisicamente, mas é você aparecer com seus desenhos, suas anotações, com seu brush. Para as pessoas irem vendo o que você sabe fazer. Porque não adianta nada você falar, vou vender brush lettering e ninguém nunca nem viu como que é a sua letra, como que ela vai fazer. Então, como você consegue fazer? Que nem o que a Mafê fez. Ela pegou e fez uma apostila. A apostila era barata, era acessível. E com essa apostila, que foi a apostila que eu comecei, você já aprende a fazer o brush lettering. E é uma apostila que, se eu não me engano, acho que custa de R$ 15 a R$ 25, né, amiga? Isso aí, amiga, 25 hoje. Exatamente. Então, assim, é uma apostila que, por mais que a pessoa não tenha dinheiro, ela ainda consegue parcelar em 12 vezes. Então, assim, tem como ela ter acesso àquela apostila. E através dessa apostila, ela consegue imprimir e ir fazendo em casa, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, eu tenho lá o conteúdo lá do gratuito no seu. Tem. Só que ele não tá com aquele roteirozinho certinho. Não tem um modelo para você imprimir. Não tem aquela coisa que vai fazer com que você pegue ali na mão e vai fazendo. E aí, a primeira coisa que você pode fazer é um material baratinho, né? Uma apostila. Mas, claro, entregando muito valor. Porque não adianta nada você falar, tá, vou fazer uma apostila e fazer uma apostila de qualquer jeito. Não. Quem comprou a apostila da Mafê sabe que é uma apostila impecável. Você pode imprimir quantas vezes você quiser. Ir lá e você fazendo mesmo, você consegue aperfeiçoar isso. Aí, o que você pode fazer depois é fazer o quê? Tá, já vim de apostila. O que eu posso fazer agora? Você pode fazer os workshops que a Mafê faz, né? Reunir mais pessoas para ensinar essas pessoas. Depois você pode dar palestras. Você pode montar um curso na internet ensinando as pessoas a fazerem isso. Que é o que a Mafê tem também, já tudo isso, né? Então você vai estruturando tudo isso. Exatamente, você vai aperfeiçoando. Por quê? Porque a pessoa que comprou a apostila de você e aprendeu, que nem é o meu caso, ela aprendeu com você na apostila, ela fala, caramba, tá, então eu quero aprender mais, eu quero fazer igual ela faz, eu quero ter a praticidade de fazer um lettering e não parar na letra, porque, tipo, quando você tá começando, você faz uma letra, você para, aí faz uma outra letra, você para. Não, eu quero fazer que nem a Mafê faz, que faz em todas as letras. Então você tá comprando o conhecimento dela porque você sabe que ela é uma pessoa boa, que ela entrega, que vale a pena. E aí ainda vai ter um outro caso, que é o quê? Você vender a sua arte pronta. Em vários lugares que eu vou hoje em dia, eu percebo que, por exemplo, uma estrutura de arte, um quadro, alguma coisa assim, é uma estrutura de brush lettering. E por que talvez a pessoa comprou um quadro feito e não ela fez? Porque aprender dói. Aprender você tá ali gastando, você gasta com caderno, você gasta com agenda, você gasta com caneta, é seu tempo. É tudo isso. Então, a pessoa que, por exemplo, ela vai comprar um quadro, ela vai comprar uma arte, que nem a Mafê teve uma época que ela tava fazendo uns quadros grandões. Quando ela compra, é por quê? Porque ela tá querendo economizar o tempo dela, não é porque ela não sabe.
Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas por que que a pessoa vai comprar isso feito se eu ensino a fazer de graça, né? O pensamento das pessoas é assim. Mas a pessoa compra, por quê? Porque ela vai falar assim, poxa, eu já sei que ela faz bem, eu não vou precisar errar no meu quadro, ela já faz, então é garantia. E ao invés de eu comprar a caneta, de eu comprar a agenda, de eu comprar todo esse material e poder errar e ter que comprar de novo, eu compro dessa pessoa que já está tudo pronto e eu sei que vai dar certo. Então as pessoas também compram o seu aprendizado, o seu final, né? Que é tipo um quadro, uma agenda. Elas compram isso porque elas sabem que vão economizar tempo, sim. Então tem muita gente. Eu mesma, hoje em dia, tem coisas que eu prefiro pagar para uma pessoa fazer do que eu ir fazer. E eu sei fazer, mas eu sei que isso vai levar tempo para me fazer. Então tem um leque assim tão grande de oportunidades de você ganhar dinheiro, né, com um Brush Lettering, que é uma coisa que, pô, uma pessoa com um marca-texto consegue aprender e o marca-texto custa R$4, menos que R$4. Então, assim, é você identificar e não ter medo. Então, assim, se você, por exemplo, você é uma pessoa que está na sua adolescência, e a gente sabe que adolescente não tem muito dinheiro porque depende dos pais. O que de repente você pode fazer? Eu fazia muito isso na escola, mas eu fazia de graça, porque na época eu só achava que eu tinha que fazer mesmo. Eu era a única pessoa da sala que tinha uma letra mais ou menos bonita, e eu fazia capa para 30, 40 pessoas, capa de trabalho. E eu fazia de graça, gente. Agora você Chocada, imagina, amiga. você imagina se eu cobrasse R$1 só, R$1 por cada capa. Todo mundo ia pagar, por quê? Porque todo mundo, gente das outras salas, vinha pedir, ai, faz minha capa, tá? E eu fazia, mas eu achava aquilo o máximo, porque eu falava, nossa, todo mundo adora minha letra. Pô, eu podia estar cobrando por isso que todo mundo ia continuar pagando, porque adorava a letra, entende? Aham. É bem isso. Eu tenho caso, inclusive, de uma aluna que comprou a apostila, né? Ela nem é aqui de Cascavel. Comprou a apostila, aprendeu e ela tinha bastante dificuldade, assim, tava sempre em contato comigo para pedir ajuda. E eu sempre respondendo os directs dela, apoiando, falando, não, continua, você vai conseguir, você vai conseguir. Ela chegou em um ponto, gente, que as amigas dela pagaram para ela ensinar a fazer Olha o brush isso. lettering. Então, assim, você também, se você tiver no início muita vergonha, você pode ver com pessoas mais próximas, né? Às vezes alguém da sua família, sua mãe, normalmente os pais apoiam muito, né? Mãe, vou tentar te ensinar essa técnica pra gente ver o que você acha, pra gente ver se eu tô sabendo ter didática, né? E eu acho que isso é muito válido. E talvez fazer de graça, claro, pros pais, né? Exato. Mas então, daí, para as amigas, você pode ver, cobrar, tipo, R$5, entendeu? Vai Sim. pagar o teu material já, pelo menos. E Exato. você pode ir fazendo primeiro pequenos workshops, assim, com amigos, para começar. Mas vamos entrar mais na parte de vender as artes, amiga. Porque a Perfeito. galera lá do Telegram, eu sei que tá bem ativo. Quem é do Telegram, coloca a nossa hashtag do Telegram da Maffer aí, pra gente ver. E a gente tem um bate-papo lá. E as meninas estão fazendo artes, assim, maravilhosas. E estão começando a querer vender essas artes. E elas Perfeito. mandam foto lá, inclusive a Stephanie comentou aqui no YouTube que ela precisa precificar uma arte e tá com dificuldade nisso de precificar. Mas Certo. antes de chegar na precificação, vamos falar um pouquinho mais sobre divulgar o trabalho, né? Porque eu acho que antes de você saber elaborar o preço, você tem que estar divulgando o teu trabalho. Exato. Então, para quem está trabalhando com isso ou pretende trabalhar, tipo, eu não estou trabalhando ainda, Mafer, mas estou aprendendo e sei que uma hora eu vou querer trabalhar. Já começa a divulgar o seu trabalho agora. Cria, ou Exato. posta no seu Instagram pessoal, ou cria uma conta só para postar isso, mas não deixe para começar depois. Começa hoje, né, amiga? Exatamente. Porque o que você tem que pensar? Eu vejo que assim, isso foi uma dificuldade minha, provavelmente foi uma dificuldade sua. É a dificuldade que todo mundo está começando. A pessoa já pensa assim, mas eu não sei fazer, o meu brush lettering não é o melhor. Ou eu não tenho a melhor caneta, ou eu só tenho 2 cores de caneta, como que eu vou ensinar? Você tem que ver que quanto mais cedo você começa, mais rápido você vai chegar onde você quer chegar. Porque toda vez que você falar assim, não, mas quando eu comprar uma caneta melhor, eu começo. Quando eu tiver um material melhor, eu começo. Você nunca vai começar, porque nunca tá perfeito. A gente que já tá aqui há mais de um ano, eu mesma tô, sei lá, quase 2 anos, a Mafê que deve ter muito mais tempo do que eu, a gente tá o quê? A gente toda vez tá se cobrando para fazer melhor. Porque vai dar sempre para fazer melhor. Mas se a gente não tivesse começado lá no começo, a gente não estaria onde a gente tá aqui hoje. Então você tem que entender que o quê? Você não tá na sua melhor versão, você não tá com o seu melhor material, mas você já começou. Você já sabe mais do que talvez
a sua amiga que está do seu lado, que está vendo você fazer, os seus pais que estão te acompanhando, você já sabe mais do que essas pessoas. Então, por que você não começar e já começar? Ai, Bruna, mas eu tenho vergonha de aparecer. Tá bom, você pode... Brush lettering, você pode só filmar lá você fazendo. Filma a tua mão, né? Exato. Filma a mão fazendo ali e já começa o teu conteúdo. Não existe Exatamente. desculpa. Não, e assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho câmera, o meu celular não é bom. Gente, eu acompanho pessoas aqui no meu Instagram que a câmera é péssima, mas o conteúdo é tão bom que eu continuo acompanhando. Então, assim, quando o seu conteúdo é bom, não importa qual é a qualidade da câmera, se tem luz ou não. Ai, Bruna, eu não tenho luz, eu não sei como gravar. Gente, eu lembro quando eu comecei, vou mostrar pra vocês. Eu não tinha dinheiro pra comprar uma ring light, eu tinha medo. Eu comprei esse negócio aqui, ó, que é tipo uma luzinha assim que você coloca, que ele já dá uma diferença, já clareia e tudo mais. E eu paguei, acho que R$70. Era muito mais barato que comprar uma ring light. Ou se menos ainda, você pode gravar de dia, com a luz, que é a luz natural, que é muito melhor. Então, é você se mexer e falar assim, tá, o que eu consigo fazer com o que eu tenho hoje? Você pode criar uma conta no Instagram, que a gente sabe que, querendo ou não, você criando uma conta no Instagram e começando a postar ali o seu trabalho, pessoas vão vir até você e vai falar, nossa, fulana, me ensina, como que você faz? E não fique com raiva quando as pessoas começarem a perguntar demais pra você. Porque elas perguntam por quê? Porque elas te veem como referência. Eu, no começo, eu enchi o saco da Mafeira e a Mafeira era só uma pessoa que eu acompanhava, gente. É tipo, eu tentei esse negócio, não consegui, fiz isso, não consegui. Então, assim, você tem que saber que você tá ali e as pessoas estão te enxergando como uma referência. Poxa, ela faz um trabalho bom, vou perguntar pra ela. Então, isso é bom. Não se sinta, tipo, aquela pessoa, ai, mas, nossa, cansei de ficar respondendo. Não seja essa pessoa, né? Você tá ali pra ajudar. E aí, quanto mais você ajuda, mais as pessoas vão te procurar. Exatamente. E se a pessoa tá te procurando também, querendo ou não, tá gerando engajamento. Exato. E o engajamento, quanto maior, mais gente vai alcançar. Mais gente que ainda não te conhece, né? Exatamente. Então, esse é um ponto muito importante que a gente queria falar para vocês sobre divulgar o trabalho, porque de nada adianta você pegar e oferecer e, tipo, não ter um feedback, não ter um portfólio ali, alguma coisa que faça você ser autoridade nisso. E, gente, ser autoridade não é ser perfeito. A gente já falou aqui várias vezes. Exato. Ser autoridade é você ter coragem e bota a cara a tapa e começa a divulgar. Eu acho que nada melhor do que a autoridade é você mostrar para a pessoa que você consegue levar ela do ponto A ao B. Por exemplo, no seu caso. Você consegue nitidamente pegar a pessoa que ela não sabe fazer uma letra bonita e transformar ela numa letra bonita. Né? Você consegue perceber essa diferença. Então, isso já te torna autoridade. Não é só, por exemplo, eu tenho milhões de seguidores. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Exatamente. Nossa, perfeito. E daí, beleza, comecei a divulgar meu trabalho, Bruna. Nossa, comecei a ver que tem muita gente que faz a mesma coisa que eu faço na internet. E aí, tá saturado? Não vou conseguir, porque muita gente faz. E aí, Bruna, conta pra gente. Olha, eu vou te falar uma coisa que eu apliquei na minha vida quando eu comecei isso daqui. E que, para quem quer levar isso, né? Quem quer fazer renda extra ou um hobby ou quer ganhar dinheiro com isso, precisa colocar na cabeça. Não existe um mercado saturado para você. Por quê? Por mais que você ensine brush lettering, que outras pessoas ensinem brush lettering, ninguém ensina brush lettering, ninguém ensina o que você faz do seu jeito, com a sua voz, com a sua característica. Isso é individual. Quando eu vim para a internet, eu também cheguei a pensar nisso. Eu falei, nossa, mas pô, tem grandes referências. Natália Arcuri, Bruno Perini, Thiago Nico, tem um monte de gente. Só que o que eu comecei a perceber? Essas pessoas, elas são autoridades e tudo mais. Mas tem gente que se conecta mais comigo, por quê? Porque eu respondo pelo direct, porque eu apareço mais, porque eu mostro como que é, tipo, na minha vida, o que teve de coisa boa, o que não teve. São pessoas que se identificam comigo, com o jeito que eu ensino. E então não tem esse negócio de, mas tá saturado porque tem muita gente. Não, gente. Tem muita gente porque, se você for olhar, o mundo por si tem muita gente. Mas o que você precisa entender? Ninguém vai fazer igual você faz. Que nem eu tinha assistido, gente, vocês não têm noção de tanto que eu já tinha mergulhado no YouTube pra aprender brush lettering. E eu vim aprender com a Mafê, que tipo, tem 40 mil seguidores, sendo que eu assistia gente que tinha milhões lá no YouTube. Por que eu não aprendi com essas pessoas? Porque não era a tecla que a Mafê bate, não era do jeito que ela bate, não tinha essas dicas, não tinha aquela coisa de você perguntar pelo direct e ela responder. Então não existia a Mafê. Então, quando você for para a internet, quando você for tentar vender a sua arte, você precisa entender o quê? Existem muitas pessoas que fazem o mesmo que você, mas ninguém faz da forma como você faz. Então, como que você precisa entender isso? Antes de tudo, quando você vai para a internet, pare de seguir muita gente da área que você faz. Então, assim, uma coisa que eu percebi era o seguinte, quando eu vim para a internet, eu seguia muita gente da área de finanças.
E aí, por ver essas pessoas postando, eu achava que os meus seguidores sabiam daquilo. Só que os meus seguidores, na maioria das vezes, só me acompanhavam e acompanhavam uma outra pessoa. Então, quando eu não postava conteúdo, porque eu falei, não, mas eu já vi fulano postando sobre isso, eles deixavam de ver. Então, o que eu fiz? O que mudou na minha cabeça? Hoje em dia, eu sigo no máximo 2 pessoas da minha área e o restante sou eu falando. Se eu tô falando muita coisa, se eu tô falando pouca coisa, aí sou eu que tenho que ficar analisando e tudo mais. Mas você não fica preso com aquela coisa, nossa, mas para que eu vou, por exemplo, falar de taxa Selic se, sei lá, todo mundo já falou disso? Não existe esse negócio de todo mundo já falou, todo mundo já fez. Não existe você. Então, uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que, por mais que tenha muitas pessoas fazendo a mesma coisa, não existe o seu trabalho, não existe do jeito que você faz. Então, você entender o que você pode fazer de diferente, que nem a Mafê teve uma época que ela fez, todo dia ela ensinava uma letra. Gente, aquilo foi surreal de bom. Eu ficava assistindo e eu falava, caraca, como que ninguém nunca pensou nisso? Então você entende que todo mundo consegue ter uma coisa diferente. E você não precisa ser aquela coisa que às vezes a pessoa fala assim, mas eu preciso inovar, ser o próximo Albert Einstein. Não, você só precisa fazer a mesma coisa todos os dias. Exatamente. E é muito isso. Eu também fiz a mesma coisa que a Bruna. Quando eu percebi que eu tava com dificuldade de criar conteúdo aqui no meu Insta, porque eu pensava em criar alguma coisa, mas daí eu falava, cara, mas a fulana já postou isso, deixa quieto, vamos pensar outra coisa. Exato. E nisso eu ficava bloqueando minhas ideias, bloqueando, e não conseguia postar. E acabava, deixando de ter a constância que deveria ter ali nas postagens. E daí eu fiz a mesma coisa que a Bruna, dei um follow numa galera. Eu sigo só 2 referências de lettering que eu recomendo pra vocês, que é a Marina Viaboni e a Carol Stefanini, que elas são gigantes, né? E é aquela coisa, colocar a sua personalidade. Elas colocam a personalidade delas, eu coloco a minha. Não existe cópia de conteúdo, porque você vai pegar e você vai se inspirar e vai transformar aquilo pro seu jeito, pra sua personalidade. Desculpa, gente. E uma coisa que eu faço, por exemplo, pra me diferenciar nos meus vídeos de lettering no YouTube, eu tento sempre ser engraçada de alguma forma, eu tento colocar um meme, alguma coisa assim pra divertir vocês, enquanto eu ensino vocês, porque eu acho isso muito importante. E isso eu nunca tinha visto em nenhum vídeo de lettering. Tipo, pessoa fazendo piada, dando risada de si mesmo, fazendo careta. Eu nunca tinha visto. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Então, algumas coisas você vai conseguir diferenciar. E eu acho que é isso, você colocar o seu jeito, a sua personalidade ali, que é sucesso, não tem como dar errado. Exatamente, né? Exato. E na sua arte, quando você vai estar postando, caso você queira começar então a postar o teu Instagram lá, os quadros que você faz, ou eu tô fazendo parede de lettering, ou tô fazendo no papel mesmo, vou ensinar uma técnica pra vocês pra vender papel, gente. Vocês já venderam papel? Uma folha de papel? Eu vou ensinar. Aguarda aí na live. E você tá postando no Insta, não se preocupa com o que os outros estão fazendo, se tem gente fazendo igual, se tem gente te copiando ou não. Não se preocupa, foca no que você tá fazendo, coloca a sua personalidade ali, chama os amigos pra curtir, pra compartilhar, pra te apoiar, porque, se teus amigos não te apoiarem, sinceramente, troca de amigo. Porque, assim, eu acho que é o mínimo do mínimo que uma pessoa tem que fazer, né? Sim. Por mais que a pessoa nem entenda o que você faz. Que nem no não começo, precisa entender. No começo, um monte de amigo, um monte de parente, assim, assistia, não fazia nem ideia do que eu tava falando, mas estava ali assistindo, né? Então isso aí ajuda bastante. Com certeza, ajuda demais no começo, gente. Então, passamos por 2 pontos muito importantes aqui. A gente passou, então, pelo ponto que você tem que botar a cara a tapa, ter coragem, divulgar seu trabalho. E o segundo é que você não tem que se preocupar com o mercado saturado ou que tem muita gente fazendo a mesma coisa que você faz. E o terceiro, então, comecei a receber encomenda, comecei a receber pedidos. Como precificar? Que dicas você tem para isso, Bruna? Olha, eu acho que quando você começa... É muito importante que você entenda o quê? Que você não pode comparar o seu bastidor com outra pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que está começando a fazer brush lettering, não adianta a pessoa ir perguntar para a Mafê, quanto você cobra no seu workbook? Quanto você cobra para fazer um workshop? Não adianta você se referenciar por ela. Por quê? Porque esse já não é mais o começo dela. Ela já passou pelas etapas que ela tinha de validar o produto, de pessoas recomendarem, de ter aquele número de pessoas que compraram. Então, ela já conseguiu validar a oferta dela. Então, quando você começa, uma dica assim que eu fiz, a Mafê fez, todo mundo faz no começo, que é o quê?
Pega uma pessoa que está muito interessada, uma pessoa engajada, alguém que você simpatizou e faz de graça para essa pessoa. Mas em troca, você já fala logo, olha, o que você acha de eu, por exemplo, fazer uma arte para você e em troca eu só quero que você me dê um depoimento seu do que você achou, do que isso influenciou. Você faz uma troca pelo depoimento. Então, no começo, por exemplo, eu dei uma consultoria, em troca eu queria um depoimento daquela pessoa para colocar no meu Instagram e começar a ter uma autoridade ali. Então, dessa forma, eu ganhei o depoimento e a pessoa ganhou a consultoria que ela queria ter comigo. Então, o que você pode fazer? Pega o que você quer fazer. Eu quero, de repente, começar a fazer essas artes aí e vender. Então, pega uma pessoa que você sabe que vai gostar do seu produto, porque não adianta nada se oferecer, por exemplo, se oferecer um produto de brush lettering para uma pessoa que nem sabe o que é, que nem gosta. Não, você tem que oferecer para a pessoa certa. Então, aquela pessoa que, quando você montou um Instagram, começou a curtir as suas publicações, comentar, perguntar para você no direct, você chega nela e pergunta, fala assim, olha, fulana, e se eu te ensinasse, se de repente eu te desse a minha apostila, em troca você me dá um comentário, um feedback, o que você acha de a gente fazer essa parceria? Você vai conversando. A partir do momento que você fez essa primeira troca, aí você já começa a oferecer para as pessoas comprarem. E aí uma coisa que eu vejo que as pessoas têm dificuldade é, Bruna, mas eu não tenho aquele negócio do arrasta para cima. Gente, pelo amor de Deus, eu não tinha até, sei lá, até final do ano passado. Eu não tinha. E isso não é motivo para você falar assim, não, eu não consigo. O que você pode fazer é, me pede por DM, vou deixar no link da bio, vou mandar para você, me responde esse direct, responde esse stories. Mas você tem que ser uma pessoa proativa, você tem que ser uma pessoa que vai pensar em formas de como você consegue vender seu trabalho. E aí vamos supor, Bruna, eu moro em São Paulo e eu quero ensinar uma pessoa que mora em Santa Catarina. Tudo bem? Então você fala assim, olha, a gente pode fazer uma aula, né? Onde seja eu e você aqui, através de uma plataforma tipo Zoom, né? A gente vai fazer um negócio meio que online, eu vou te ensinar e tudo mais. E você vai vendo como que você pode aperfeiçoar. E não você ficar só colocando barreiras. Por exemplo, mas eu moro em São Paulo e em São Paulo ninguém faz esse negócio de workshop. Tá, então que tal você ser a primeira? Ou então, se ninguém faz, que tal você chegar, por exemplo... E não é só papelaria, papelaria é excelente. Mas e se você fizesse, por exemplo, um negócio de brush lettering numa escola? Né? Uma escola lá que tem pessoas interessadas. Então, assim, é você começar a olhar e ver oportunidade, e não só ficar olhando e vendo obstáculos, né? E aí você consegue começar a vender. E aí eu acho que um ponto, assim, sucessor, depois que você começa a vender, é você saber se organizar. Porque, que nem você começa a vender, os primeiros são os mais difíceis. Depois, se você não tiver controle, você não consegue lidar com aquela situação. Então, por exemplo, o caso da Mafê. Ela vendia lá as apostilas. Então, imagine que você começou hoje a disponibilizar a apostila. E aí você já coloca para a pessoa assim, olha, gente, no máximo 24 horas eu entrego. E aí você libera com o primeiro depoimento e aí vem o quê? Trocentas pessoas comprar. Você não vai dar conta de enviar isso em 24 horas. Ou seja, a pessoa já vai perder a credibilidade em você. Então você tem que saber o quê? Tá, gente, eu envio em 48 horas, porque por mais que eu envie antes, você enviar com 2 horas, perfeito. O legal é você enviar antes do que do prazo. Mas é você saber se organizar para você não se bagunçar e não se queimar com a sua audiência. Não tem coisa pior que você prometer uma coisa para a pessoa e você enrolar aquela pessoa. Isso é péssimo para Só não vale atrasar, é isso aí. Exato. Se você for entregar antes e se você for fazer arte sob encomenda, a mesma coisa. Você deu um prazo de 5 dias, beleza. Se você entregar em 3, se entregar em 4, só não atrasa o prazo, gente. Exatamente. Tem uma coisa muito, muito interessante, porque assim, aqui eu trabalho com vendas, né? Não só de lettering, mas da 42, enfim. E a minha família, grande parte da minha família trabalha com vendas. E uma coisa que a gente comenta muito é que notícia boa não é tão comentada. Então, quando um cliente gosta do seu serviço, é muito difícil o cliente dar um depoimento bom. Agora, quando o cliente não gosta, é a notícia que se espalha mais rápido na face da terra. Vai dizer que você foi num restaurante ruim, chegou no grupo das amigas, nossa, galera, odiei aquele restaurante, não vão, é muito ruim. É muito fácil de você divulgar que algo foi ruim, entendeu? Já algo que é bom é muito mais difícil. Então, realmente, não pode deixar o cliente se decepcionar de jeito nenhum. Eu tiro por experiência própria. Eu gosto muito de ir em restaurante e tudo mais. E por mais que o restaurante seja, tipo, maravilhoso, eu tenho preguiça de deixar meu comentário, sabendo que isso ajuda. Agora, quando o restaurante é péssimo, eu não tenho preguiça, eu não tenho tempo para depois. Eu quero, tipo, já chegar e falar, gente, não compre nesse restaurante porque ele é muito ruim. Então, assim, você percebe que isso já é natural das pessoas, né? Elas acham que,
Pra que eu vou dar um elogio? Ela já recebe muitos elogios, né? Tipo, todo mundo já sabe que é bom. Não, ninguém sabe pelo seu ponto de vista. Eu mesma, quando vou comprar qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço é olhar os comentários. Se tem comentário bom, se não tem comentário, se teve estrelinha, se tem alguma reclamação, qual foi a reclamação, porque a gente tem que também saber validar a reclamação, porque tem gente que reclama de tudo, então isso não é motivo para você pegar e falar assim, eu não vou naquele restaurante porque fulano reclamou, que nem às vezes eu vejo pessoas reclamando, mas a demora. Calma, gente, né? A gente tem que saber também validar, porque talvez está demorando porque está cheio, é porque tem muita gente, é porque é bom. Então a gente tem que começar a entender também isso. Mas é que nem você falou, a notícia boa, ela chega devagar, mas a notícia ruim, ela devasta. E basta uma notícia para acabar com o seu negócio, manchar o seu negócio inteiro. Exatamente. Ainda mais hoje em dia que, não sei na cidade de vocês, mas aqui tem no Facebook o grupo Elogios e Reclamações. Só que o grupo devia ser reclamações, né? Mas então, e quando você vai colocar a sua hora, né? A gente falou um pouquinho ali sobre a apostila, sobre o workshop, que você vai estar vendendo o seu conhecimento. Então, começa pegando um depoimento, 2 depoimentos, fazendo de graça, e depois começa a cobrar um valor em conta, né? Não vai querer cobrar ali. Muita gente, pior, é até um gancho para eu falar disso, muita gente vem me perguntar assim, Mafer, eu moro aqui em São Paulo, eu moro em Minas Gerais, e uma papelaria está interessada que eu faça workshop. Quanto você cobra para eu cobrar a mesma coisa? Igual a Bruna falou, gente. Eu tô no nível que eu já tô acho que vai fazer 2 anos já que eu tô ministrando workshop lá na Schuster. Então, olha a experiência que eu tenho, né? Não é a mesma coisa de alguém que tá começando agora. Beleza, começa ali cobrando um precinho mais barato, mais em conta. Sim. E quando você coloca o seu tempo, você vai fazer um quadro de lettering, você vai ter o material, você vai ter o seu tempo. Você tem alguma sugestão de como calcular isso, amiga? Olha, eu acho que a parte importante, isso serve para qualquer tipo de renda extra, seja de comida, seja do brush lettering, seja do que for. Você precisa saber quanto você vai gastar com material. Então, por exemplo, para fazer um quadro aí de uma arte do brush lettering, o que você precisa levar em conta? Você provavelmente vai usar uma caneta inteira. E tem que ser uma caneta boa para sair um quadro legal. Então, vamos colocar aí uma caneta de R$ 25. Então, você sabe que é 25. Um quadro, vamos colocar aí, não sei quanto custa o quadro. Quanto custa um quadro, amiga? Ai, depende bastante do tamanho, mas vamos colocar uns R$ 30. Tá, então mais R$ 30. Beleza, então a gente já tem 25 mais R$ 30. Aí você precisa colocar o quê? Tá, o que mais que a gente precisa? Eu lembro que quando você fez um quadro, você pintou de branco. Então você precisa de tinta branca. Vamos colocar mais R$ 5. Aí vamos supor que você quis acrescentar alguma coisinha, uma purpurina, alguma coisa, mais R$ 5. Só de gasto a gente teve R$ 65. Com coisinhas básicas, completamente básicas, não teve tipo 2 cores de caneta, só uma cor. Então, assim, coisinha bem básica, você gastou R$ 65. O que você precisa colocar? Você precisa entender e falar assim, quanto tempo eu vou passar para fazer essa arte? Então, vamos colocar. A Mafê, quando ela fez, eu lembro que ela mostrou nos stories e foi uma coisa assim, que foi única e eu acompanhei. Eu lembro que ela pintou, aí ela deixou secar de um dia para o outro, aí ela repintou, né? Tipo, passou a segunda mão, deixou secar novamente, fez a arte no lápis. E aí depois só ela veio e fez a arte no negócio. Então, ela levou mais ou menos uns 3 dias para fazer isso. Então, o que a pessoa precisa entender? Tá, eu vou levar uns 3 dias para fazer, tá, beleza. Aí você fala assim, legal, 3 dias para fazer, gastei R$ 65 de material. Eu acho que seria mais ou menos interessante se eu ganhasse pelo menos, sei lá, uns R$ 15 para valer a pena o meu produto, né? Tipo assim, pelo menos R$ 15, ainda é muito pouco, mas como é o primeiro que você tá fazendo, de repente é interessante. Aí você vai ver o quê? Se você colocar R$ 15 aqui, isso já pula para 80. O que você precisa identificar? Quanto custa um quadro pronto desse? Então, tipo, você joga no Mercado Livre. Quanto custa um quadro pronto nessa proporção, com mais ou menos essas letras e tudo mais? Aí, de repente, você olha lá e fala que... Aí você vê que é R$ 50. Você precisa ter isso anotado. Por quê? Para quando você for passar para o seu cliente, você fala assim, olha, fulana, você pode sim comprar esse quadro mais barato e tudo mais, mas não vai ter a arte que eu vou colocar, que é uma arte diferenciada, que é a arte com o seu texto, com a sua originalidade, né? Não vai ter a sua experiência ali. E é isso que vende. Então, por que de repente, que nem eu falo assim, por que uma coisa... a gente fala, tem coisas prontas aí, mas que nem quando você vai comprar um quadro, você consegue no máximo escolher a frase que tem ali. Quando você manda fazer um quadro, você manda fazer de repente com a frase, que é uma frase que você ama ouvir. É uma frase assim que já te marca. Então, esse diferencial vai fazer com que a pessoa olhe e fale, tá, então tem um de R$ 60 na internet e ela tá fazendo por 80? Tá, então eu vou comprar o dela porque são R$ 20 que vai fazer uma diferença que eu vou poder colocar a minha letra, a letra que eu quero que ela coloque.
eu vou colocar a frase que eu quero que ela coloque. Então vai valer a pena. Mas você precisa saber essas referências, saber quanto custa no mercado e tudo mais, para você poder passar esse feedback para a pessoa. Porque se você só falar para a pessoa, olha, custa R$ 80, e você não agregar valor ao que ela vai comprar, ela só vai identificar como mais um quadro normal, mais uma arte normal que outra pessoa pode vir fazer. E uma coisa que você precisa ter na sua cabeça, o quanto antes possível, é que sempre vai existir uma pessoa que faz mais barato do que você. Só que quando essas pessoas vierem para você e falarem assim, ah, mas fulana faz mais barato, você pode falar duas coisas para essa pessoa. Você pode falar, olha, tudo bem, fulana faz mais barato, então você pode fazer com ela, ou fulana faz mais barato porque talvez não tem todo o capricho, a dedicação do que eu vou colocar para fazer esse seu quadro. E aí quem busca capricho, dedicação, uma coisa meio que perfeccionista, essa pessoa não vai querer fechar com a pessoa mais barata. Eu tive por experiência própria. Hoje em dia, eu não gosto mais de comprar coisas que são tão baratas. Por quê? Porque eu já passei pela experiência de saber que uma coisa barata às vezes pode me custar caro. Então, assim, vai custar caro por quê? Porque eu vou gastar dinheiro com a barata e vou ter que voltar para aquela coisa que era boa e era um pouquinho mais cara. Então, é você agregar valor e ter aquele negócio do custo-benefício. Então, as pessoas compram por quê? Porque elas sabem que são bons. E aí não é só questão de números, né? Tem muita gente que às vezes acha que tem esse negócio de, ai, mas é caro. Não existe caro, gente. Existe o que a pessoa está procurando e o que você está oferecendo para ela. Sempre vai ter uma pessoa que vai fazer um quadro desse por R$ 15, onde ela não está nem tirando o material que ela está gastando ali. Sempre vai ter essa pessoa. Mas você precisa saber identificar. Exatamente. Vou até comentar os valores que eu fiz daquele quadro. Quem me acompanhou viu. Foram 2 quadros bem grandes, assim, acho que eles tinham 1 metro, será? Meio metro por... mais ou menos isso, acho que meio metro com alguma coisa. E eles deram bastante trabalho e eu não imaginei que ia dar tanto trabalho. A princípio, eu cobrei bem barato nele. Porque a moça já me trouxe o quadro, então eu não precisei comprar, eu não precisei gastar, por exemplo, a gasolina de ir na loja comprar e voltar, porque também tem que considerar esses gastinhos, né, amiga? Então ela me trouxe o quadro pronto e eu já tinha todos os materiais em casa, não precisei comprar nada, nem pincel, porque eu já tinha os materiais. Aí eu falei, vou cobrar, se eu não me engano, eu cobrei R$ 50 os 2. E só que, gente, quando eu vi o trabalho que deu, nunca mais você quis fazer, né? Não, eu falei, e ainda eu pensei, vou cobrar barato, porque é a primeira vez que eu faço quadro de tela, sabe? Com lettering, eu nunca tinha feito. Quando eu era muito, muito pequena, eu tinha pintado o quadro de tela, mas questão de fazer a arte mesmo, não o lettering. E daí eu falei, vou cobrar R$ 40, R$ 50, porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Só que, gente, mesmo pra primeira vez, deu tanto trabalho que eu teria cobrado pelo menos o dobro, porque assim, nossa. E daí eu mandei foto pra cliente e pra, tipo, ela aprovar, ela aprovou, eu fiz, e daí eu mandei, tipo, pra ela ver se queria mais alguma modificação, e daí ela pediu modificação também. Então, tudo isso realmente deu muito mais trabalho, sabe? E outra coisa que eu acho que a gente tem que considerar é que, assim, na verdade, não sei, vou até pedir sua opinião, Bru. Eu gosto de sempre colocar, quando eu tô precificando a arte, ou até as coisas da 42, colocar um valor um pouquinho acima, que é uma margem de desconto, né? Pra quando você quer fazer uma promoção, para quando o cliente às vezes, mas tem desconto à vista, né? E eu gosto de ter essa margem. É certo ter isso? Sim, eu acho que a coisa que você tem que intensificar é o seguinte: sempre para a pessoa que pagar à vista, mesmo que seja crédito à vista, ou boleto à vista, ou até transferência à vista, essa pessoa tem que ter um desconto maior, né? Tem pessoas que não fazem, mas elas acabam perdendo clientes. Por quê? Por que o preço do a prazo parcelado vai ser o mesmo preço da pessoa que está ali desembolsando aquele dinheiro inteiro à vista? Então, você tem que sim dar um desconto ali. E aí você pode falar uma coisa que eu falo bastante, é o quê? Olha, eu consigo fazer, por exemplo, R$ 30 para você se você me pagar no dinheiro, né? Seja transferência e tudo mais. Se for parcelar no cartão, aí já sobe, por exemplo, para R$ 35, R$ 40. Você precisa saber disso. E ninguém vai questionar, por exemplo. Porque você está dando as duas opções para a pessoa comprar, mas você já está falando assim, olha, se você pagar no dinheiro, sai mais barato. Se você quiser pagar a parcela, pagar parcelado e tudo mais, ou usar o cartão de crédito porque você não tem o dinheiro agora, você vai sim pagar um pouco mais caro e você ainda pode jogar a culpa. Eu gosto muito de usar isso, que você joga a culpa para outra pessoa. Aí você fala assim, é porque minha maquininha, sabe, o banco que eu uso não deixa eu fazer isso sem dar o desconto. Então você pode culpar outra pessoa. Não tem nada de errado você culpar outra pessoa, porque é um site, é uma maquininha, ninguém vai ter culpa, ninguém vai ficar, tipo, nossa, vai tentar pechinchar com aquilo ali. Então a pessoa sabe, já tem na cabeça que se ela quiser pagar mais barato, ela precisa pagar com dinheiro. Então tem pessoas que preferem pagar com dinheiro e tem pessoas que preferem pagar no cartão. Isso não é motivo para, por exemplo, mas aí eu não vou conseguir vender. Mentira.
Você consegue você consegue fazer sua venda das duas formas, porque tem gente que já é acostumada a pagar mais caro, porque paga tudo no cartão, paga tudo parcelado, enquanto tem outras pessoas que preferem pagar no dinheiro, que preferem juntar e ter esse desconto. Então você tem as duas pessoas aí. Isso aí. E outra coisa, gente, se mesmo assim, mesmo você deixando essa margem de desconto, então, que nem, vamos recapitular aqui o que a Bruna falou. Você tem que ver os valores do material e você tem que ver os valores, o valor que você quer receber por aquele trabalho. Quanto você acha que vale o teu tempo que você usou ali fazendo o teu trabalho. E ainda adiciona uma margenzinha ali de desconto, às vezes para dar 5% de desconto, 10% de desconto, já é ótimo, assim, na minha opinião. Exato. E além disso, gente, beleza, passei o valor, a cliente pediu desconto, dei 10% e ela ainda falou que é caro. É o que a Bruna falou, gente. É porque essa pessoa não tá sabendo valorizar o seu trabalho e você talvez não soube explicar muito bem o teu trabalho também. Você não soube valorizar o que você vendeu, né? Porque eu sigo muitos empreendedores e de vários ramos diferentes e uma coisa que muitos deles comentam é que você não pode ser a vítima, né? A Bruna também acompanha essa galera. Você não pode ser a vítima. Então, assim, você não pode colocar a culpa no cliente. O cliente achou muito caro, eu sou a vítima, então não vou vender, não vou conseguir vender. Puxa a culpa para você, porque é mais fácil de resolver, não é assim? Sim, exatamente. Se você assumir a culpa para você, é muito mais fácil de resolver. Então, cara, a cliente achou muito caro e não quis. Então, eu sou culpada porque eu não soube dar o devido valor, não soube explicar para ela o trabalho que eu vou ter para fazer isso. Eu não soube explicar que é um trabalho manual, que eu levei 3 anos para aprender, que eu gastei com material, que eu gastei com curso, que eu vou tirar, sei lá, 3 dias do meu tempo para me dedicar a fazendo essa arte. Tudo isso você tem que saber explicar para o seu cliente para dar o devido valor. Vou dar um exemplo que na 42 a gente tem 2 tipos de caderno. A gente tem os cadernos que eu faço na maquininha, que são bem simples de fazer. E eu tenho um caderno costurado, que eu compro ele, que uma moça aqui da minha cidade, a Emily, costura ele à mão. Gente, vocês têm noção do que é costurar um caderno à mão? Você sabe, né? Você já costurou um, né, amiga? Dá trabalho demais, ó. Dá muito trabalho. Eu fiz esse caderno aqui, eu costurei à mão. Eu acho que eu levei quase 6 meses para finalizar esse caderno. Vocês não têm noção. Hoje eu só compro pronto. Eu não disponibilizo mais meu tempo para fazer isso daqui. Porque dá muito trabalho. Eu costurei uma vez também, fiquei com a mão toda machucada de ficar passando agulha ali nas folhas. E então, quando eu vou divulgar esse caderno nos stories da 42, eu sempre deixo muito claro. Gente, isso aqui é um trabalho feito à mão. Ela tem essa linha, ela teve o cuidado de escolher a linha da mesma cor do elástico, da mesma cor da fita, a capa encapada à mão. Então, você tem que explicar esses detalhes para o seu cliente, porque o seu cliente não sabe que você foi lá e escolheu a melhor caneta de lettering da loja para fazer o trabalho dele, que você foi lá e escolheu uma folha um pouquinho mais grossa para não passar a tinta para o outro lado da folha. Você tem que saber explicar todos esses detalhes. E uma dica que eu dou agora, eu acho que a gente pode ir finalizando daí, um jeito muito barato, acho que a Bruna travou ali, voltou. Jeito muito barato de vender uma arte de lettering, gente, é vender em um porta-retrato. Porta-retrato é algo extremamente barato, que você vai encontrar aí, assim, eu acho que um bem bonito, você vai pagar no máximo uns 15, 20 reais. Claro, vai ter uns bem de 60 reais absurdos, né? Mas você não precisa pegar esse também. Vai numa loja, aquelas lojas 99, camelozinho, paraguaizinho, compra uns porta-retratos bonitos de 15, 20 reais. Chega em casa, mede o tamanho ali que vai aparecer na moldura do porta-retrato. Pega um papel e faz uma arte ali. Bota no porta-retrato e posta. Gente, eu duvido. Posta lá nos grupos do Facebook da tua cidade. Fala que você faz personalizado com a frase que a pessoa quiser. Eu duvido que se você fizer uma boa divulgação, você não vai vender pelo menos um. Mas eu duvido. Boto minha mão no fogo. Se você fizer uma boa divulgação, você vende. Exatamente. E é algo extremamente barato que a pessoa vai comprar e ela vai poder deixar em cima da mesa. Ela vai poder pendurar na parede, porque o porta-retrato tem também um espacinho lá para pendurar na parede. Sim. E, principalmente, a pessoa vai comprar para dar de presente. Eu vendi muito desses para dar de presente. Exato. E vende pra caramba, porque às vezes a pessoa fala assim, não vai vender. Gente, vende.
Tem uma pessoa que vai aparecer e vai achar que tá caro, mas é só ela, aquela pessoa. Você precisa saber se valorizar, porque foi que nem a gente estava falando aqui, não adianta nada alguém chegar para você e falar, nossa, mas você cobra caro. Você não tem que ficar triste por isso. Você tem que entender que você só não passou o seu valor, né? Todo aquele valor agregado para depois você passar o preço, porque valor é uma coisa, preço é outra. Então você entrega todo o seu valor ali, e aí a pessoa vai se apaixonar pelo que você vai vender, e aí quando chega a parte do preço, ela acha pouco. Então, se alguém achou muito caro, você só precisa entender que a vida que segue, não é o momento daquela pessoa comprar, mas vai ter outras 500 mil querendo comprar. Exatamente. Cara, foi incrível essa live. Foi muito Bruna. bom. Você é top, sério. Valeu demais por aceitar esse convite, essas ideias meio doidas que a gente tem. Mas acho que Adorei, foi muito amiga. bom. Acho que a galera absorveu bastante conteúdo aí. E muito obrigada mesmo. Imagina. Agradeço a todo mundo que apareceu aqui, gente. E mais importante do que vocês consumirem todo esse conteúdo é aplicar. Não importa Coloque se você em só vai prática. começar colocando, por exemplo, uma arte lá no seu Instagram ou vendendo para alguém que é próximo a você, mas aplica, sabe? Não tenha medo de receber o não. Coloca uma coisa na sua cabeça assim, a cada 10 não que você recebe, você está perto de chegar do seu primeiro sim. Então, quando você começar a receber os não, você vai guardando e vai falando, tá, recebi 2 não, 3 não. Tá perto do seu sim. Então, não seja uma pessoa que fala assim, mas eu recebi um não, vou parar. Não para, continua. O seu sim tá próximo. Gente, lembrando que o vídeo de sombras já tá no YouTube. Sigam a Bruna. Sigam a Bruna aí para acompanhar o conteúdo, para ter mais dicas de finanças e de renda extra. Então, beijo. Gente, foi um até. prazer. Beijo, gente. Tchau. Beijo, beijo. Tchau. Cara, foi muito top. Amiga, valeu demais, sério. Gente, muito obrigada, galerinha do YouTube. Valeu demais pela participação. Beijos e até a próxima.